Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A ciência representa o conjunto de conhecimentos adquiridos pela observação, pesquisa e explicação de fenômenos com método e racionalidade. No momento em que só a ciência é capaz de apontar caminhos para vencer a pandemia do novo coronavírus, a TV Alerj estreia o Ciência e Existência, um espaço de discussão para os cientistas do estado do Rio de Janeiro. E neste primeiro programa vamos falar sobre a parceria entre a Alerj e a UFRJ para a confecção de respiradores que podem ser usados no tratamento de pacientes da Covid-19. Eu converso com o deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj, converso com a reitora da UFRJ, professora Denise Carvalho, e com o professor Jurandir Nadal, da COP UFRJ, coordenador do projeto. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença. Professora Denise, gostaria de começar com a senhora. Nós sabemos que os recursos das universidades públicas são bastante limitados, né? Como a senhora vê esse apoio da Alerj para que a UFRJ possa tirar do âmbito acadêmico esse projeto dos respiradores? Bom dia, Fernanda. Bom dia, deputado Valdec. Bom dia, ao querido professor Jurandir Nadal. Na verdade, Fernanda, a questão dos recursos ela é fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico, não só do Brasil, né? Assim em todos os países do mundo. E eu começo a minha fala reiterando que nenhum país do mundo, nenhuma potência econômica mundial da atualidade se tornou uma potência econômica mundial sem investimento em ciência, tecnologia e inovação. Veja, investimento. E o investimento é público, né? O fomento à ciência, tecnologia e inovação ele é público, é uma verba de origem pública. Por que deve ser assim? Porque se fala que é uma verba a fundo perdido, não é perdido, ele é encontrado. Na verdade, é através desse tipo de investimento, e, portanto, não é gasto, é investimento, que nós conseguimos desenvolver medicamentos, desenvolver vacina. Ninguém acha que o desenvolvimento de uma vacina ou de um novo medicamento é perda da verba investida. Portanto, é esse o raciocínio que devemos ter, que o recurso ele é fundamental para que a gente avance no conhecimento e possa, né, lá nos bancos da universidade, nos laboratórios da universidade, ao gerar conhecimento, esse conhecimento possa ser utilizado pelo setor produtivo para a melhora da sociedade, para o avanço da sociedade, para gerar riqueza para a sociedade. Vamos ter hoje aqui um exemplo do professor Jurandir Nadal e do que a COP e o laboratório do professor Jurandir foi capaz de fazer em 3 meses. Na verdade, o que a UFRJ foi capaz de fazer em 3 meses, o que ela seria capaz se ela tivesse o investimento adequado. Não é trivial, gerar o conhecimento não é barato. Levá-lo para o setor produtivo é mais difícil ainda. Portanto, eu agradeço muito a Alerj, o apoio da Alerj e a possibilidade dessa fonte de recursos para se juntar às demais fontes que são fundamentais para que a gente consiga levar para a sociedade esse produto. Só complementando a fala da senhora, né, da importância das universidades nesse momento, a gente está acompanhando um processo aí de uma vacina que está num estágio avançado já e que está vindo de uma universidade, né, a Universidade de Oxford, que está promovendo isso. Então, sempre tem a importância da instituição universidade na pesquisa, né, professora? Sim, com certeza. Esse é o modelo de universidade que surgiu no século XIX em Berlim, né? O modelo que nós denominamos Universidade de Berlim, que é um modelo no qual não se faz apenas ensino, e ensino em sala de aula. Né? Nas universidades, nas instituições públicas brasileiras, nós temos essa tradição. Somos universidades de pesquisa, universidades baseadas no modelo de Humboldt, o modelo de Berlim. Ensino, pesquisa e extensão, indissociável. Parabéns, professora. Vamos ouvir, então, o professor Jurandir, né, saber um pouquinho desse projeto. Professor, o senhor é coordenador desse projeto que está desenvolvendo os respiradores, né?
Queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a diferença desse equipamento que está sendo desenvolvido pela UFRJ pelo equipamento, por exemplo, que existe no mercado, né? Por que ele consegue ser produzido por um custo tão inferior ao que está disponível no mercado, né? Cerca de R$ 5.000, enquanto os tradicionais podem custar até 50 mil. Bom dia a todos. Então, por que esse equipamento consegue ser tão barato? Ele não é tão barato. Infelizmente, está saindo mais caro do que pretendíamos, porque todos os componentes estão hoje muito procurados nessa área, né? Centenas de grupos procurando produzir novos equipamentos no mundo todo, então não tem sido fácil nesse aspecto, né? Mas ele principalmente está barato porque nós não estamos fazendo um produto comercial, mas sim uma doação. Nós estamos garimpando doações de diferentes instituições e procurando entregar o sistema de saúde não como um produto, com seus impostos, com todos os encargos que você agrega ao produto, mas estamos cobrando apenas os componentes. Apenas a título de especulação, né, de valor, eu calculei há alguns dias que, se considerarmos as horas dedicadas e o número de pessoas envolvidas, nós já colocamos mais de 2 ou 3 milhões de homens-hora nesse projeto, que não vai ser cobrado de ninguém. Então, esse é um aspecto... Quantas pessoas envolvidas, professor? Só para a gente ter uma ideia. Quantas pessoas estão nesse projeto? Na última conta exata que eu fiz, tinha 49. Agora eu calculo que tem aproximadamente 70 pessoas que se envolveram em algum momento, né, em diferentes aspectos. Que bacana. E em que estágio que está o desenvolvimento desse respirador? Nós estamos agora fazendo os testes em pacientes. Então, nós temos 2 ventiladores nas 2 UTIs do nosso hospital universitário, né, na UTI de pacientes COVID e a outra. E agora tornamos o nosso projeto multicêntrico, então a gente tem acesso também ao novo hospital da Fiocruz, do Instituto de Infectologia Evandro Chagas, de modo que, para conseguir pacientes, né? Qual é a dificuldade? Pacientes não faltam, né? Mas é uma avaliação científica, né? Uma validação com pacientes, e isso requer que a gente tenha o consentimento livre e esclarecido da família, no caso que o paciente está inconsciente, né? Então, tem sido uma dificuldade enorme a gente falar com as pessoas e convencê-las de que isso vai trazer um benefício a outros, porque eles sempre pensam muito no risco, e a gente tem que alertar nesse consentimento todos os riscos envolvidos, né? Embora tenha mecanismos, nós temos redundância no equipamento para proteger do principal risco, que seria de causar dano ao pulmão do paciente, mas tem sido difícil, a gente teve que aprender como fazer isso. Então, hoje nós estamos procurando atingir o paciente através da equipe médica. Quando não é na UTI não Covid, a gente aproveita o dia da visita, então fala pessoalmente com a pessoa, então tem a oportunidade de explicar melhor o benefício, né? Mas estamos finalizando, são poucos pacientes, eu creio que essa semana acabou. E quando o senhor fala em risco ao paciente, todos os respiradores apresentam esse risco, ou é algo desse produto que vai ter que ser trabalhado para minimizar o risco? Não, os ventiladores, eles são invasivos, a gente tem que colocar um tubo na traqueia, né, e atingir o pulmão. E todos estão associados, é considerado um equipamento de alto risco. Mas é evidente que, associado a um alto risco, tem um alto nível de prevenção também, né? Então, todos os equipamentos têm regras de segurança, tem que respeitar normas rigorosíssimas, sabe? São centenas de páginas de normas que nós temos que ler e atender, de segurança elétrica, de não interferir nos equipamentos do lado, não sofrer interferência, evitar qualquer tipo de dano ao paciente, né? Até quando acontece uma falha, essa falha não pode causar uma situação de risco. Digamos que faltou o oxigênio
na entrada de oxigênio. Ele tem que ventilar com ar ambiente, não pode deixar de ventilar o paciente, né? Então, são coisas desse gênero, né? Entendi. E o senhor já tem uma data aí? Quando é que a gente pode dizer que isso vai estar sendo produzido numa escala maior? Olha, eu tentei várias datas, eu estou procurando até evitar, porque sempre que a gente diz, se der tudo certo, vai ser tal data, não dá tudo certo, né? Para você ter uma ideia, nós entramos com o pedido da CONEP, do Conselho Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, no dia 26 de abril. E, no final, eles exigiram os testes com animais, nós tivemos que tirar o ventilador do hospital, levar para a Universidade Federal Rural, que colaborou muito com a gente, e ainda estamos fazendo testes em humanos, olha só. Então, isso é difícil. E a produção é um outro desafio, porque à medida que a pandemia evoluiu, as pessoas ficam apostando se a gente já chegou ao pico ou não, fica essa dúvida, será que vão ser necessários muitos ventiladores de apoio, né? Então, tem gente apostando que, olha, 500 resolve o problema do Brasil. Tem outros grupos dizendo 10 mil é pouco, né? Então, a gente tem que encontrar parcerias, né? Então, nós perdemos um parceiro nesse caminho, alguém que assumiu o registro, exatamente porque ele disse que o risco é muito grande, né? De acontecer algum evento qualquer e processar a empresa. Não que seja o risco do paciente, mas às vezes até o equipamento não funcionou, ele recebe um processo, pode suspender a produção dele por algum tempo e macular a imagem da empresa. Então, a gente tem procurado negociar profundamente isso e há uma possibilidade que a gente venha até a registrar o equipamento como um produto nosso, ou da UFRJ, ou da Fundação Coptec, que está apoiando o projeto. Estamos vendo isso, mas vamos produzir. A empresa para fabricar nós temos, mas não temos um parceiro da área médica. Aliás, se tiver algum ouvindo e for do Rio de Janeiro, é muito bem-vindo. Nós apreciaríamos receber um colaborador que tivesse já as boas práticas para fazer o equipamento sem grandes burocracias, né? Vamos torcer, professor. Eu queria ouvir um pouco agora o deputado Waldeck, né? Deputado, o senhor tem uma experiência que se divide aí entre a área acadêmica e o legislativo, né? Esse projeto dos respiradores é uma prova de que se pode caminhar junto, né, em benefício da população. Nesse momento de tantos desafios e tantas desconfianças, na opinião do senhor, é dever do parlamento apoiar ainda mais a ciência no Brasil? Bom dia, Fernanda. Bom dia, professora Denise Carvalho, nossa reitora da UFRJ, o professor Jurandir Nadal, também professor da UFRJ, queridos colegas. Eu quero, em primeiro lugar, Fernanda, se você me permitir, falar da importância, eu diria, histórica desse programa que nós estamos fazendo aqui agora, porque é a primeira edição do programa Ciência e Existência, o programa da TV Alerj, que passa, inclusive, a operar em sinal aberto, foi uma conquista importante da televisão parlamentar, da TV Legislativa do Rio de Janeiro, e começa a funcionar, portanto, em sinal aberto. E, em primeiro lugar, é um programa que é destinado, fundamentalmente, a abrir portas e janelas, enfim, que for possível, para que a produção científica fluminense seja apresentada, né, à sociedade do Rio de Janeiro. Aqui o Rio de Janeiro cedia o principal acervo de instituições de ciência e pesquisa de todo o Brasil, entre universidades federais, universidades estaduais, institutos federais da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, institutos de pesquisa federais nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então, nós temos aqui uma expressiva representação e uma expressiva parcela da produção científica nacional. Então, esse programa que a TV Alerj hoje inaugura, eu quero agradecer muito a toda a equipe da TV Alerj, na figura do seu diretor Luciano Silva, que abraçou o projeto,
agradecer ao presidente deputado André Siciliano, que é um amigo da ciência fluminense, é um parceiro da ciência fluminense, e que se mostrou desde logo entusiasmado também com um programa com essa característica na grade de programas da TV Alerj. E eu trouxe aqui, não podia deixar de fazê-lo, o exemplar, minha terceira edição do livro Ciência e Existência, do grande mestre Álvaro Vieira Pinto, esta obra que inspira o título do nosso programa. Aliás, Álvaro Vieira Pinto, pensador, filósofo fluminense e professor da UFRJ, professor, filósofo, catedrático, antigo catedrático da UFRJ. Então, fala da importância deste programa. Em segundo lugar, destacar também que é um programa que ajuda, acho que pode ajudar a comunidade científica do Rio de Janeiro a fazer o que eu chamaria de uma verdadeira disputa de narrativas que está sendo travada hoje no Brasil contemporâneo, porque há segmentos da sociedade, inclusive alguns deles representados no governo federal, que têm atuado no sentido de depreciar a ciência e as instituições científicas. Não quero entrar nesse detalhe agora para o foco do nosso programa, mas é importante que a sociedade brasileira, especialmente a sociedade fluminense, conheça e entenda que sentido faz, a Denise começou falando sobre isso, que sentido faz, e faz muito sentido, os investimentos destinados à formação de quadros em nível superior, seja na graduação, seja na pós-graduação, as atividades extensionistas que abrem a produção da universidade para dialogar diretamente com diferentes setores da sociedade, a produção em ciência, o desenvolvimento tecnológico, que gera inovação na indústria, principalmente, decorre da ciência produzida nas universidades, nos institutos de pesquisa. É importante que a gente tenha um canal, tenha um espaço para que isso seja divulgado e seja apropriado, inclusive, para fora do âmbito acadêmico, porque nós estamos aqui, nós somos do campo universitário. Agora, é muito importante que o cidadão, onde quer que ele esteja, o que quer que ele faça, tenha uma noção que representa o investimento em ciência no Rio de Janeiro para o nosso desenvolvimento e para a soberania do Brasil. E sobre a sua pergunta, eu não tenho dúvida. Eu acho que a Alerj, que evidentemente não vai se tornar uma agência de fomento à pesquisa, né? Nós temos no Rio de Janeiro a FAPERJ, que tem longos serviços prestados à ciência fluminense e precisa, inclusive, de muito fortalecimento, mas, de qualquer maneira, é muito importante que a Alerj tenha sensibilidade, como vem demonstrando, para compreender não apenas o momento difícil que enfrentam essas instituições, mas, sobretudo, o caráter estratégico dessa parceria. Que isso é bom para o Rio de Janeiro, porque quando eu digo que a gente tem esse acervo grande de instituições, isso é bom para o desenvolvimento científico e tecnológico, isso é bom para a formação de quadros, isso é bom para a produção de inovação tecnológica, mas é bom também para gerar trabalho, emprego e renda no território fluminense. Porque as atividades desenvolvidas pelas universidades, pelos institutos científicos, também atuam diretamente no desenvolvimento econômico, o que seriam de vários municípios do Rio de Janeiro se não fosse a presença desses municípios de instituições científicas de grande porte, Então, assim, é importante pensar nessa dimensão também. A Alerj tem tido essa sensibilidade. Foi muito importante termos alterado a lei que instituiu o fundo da Alerj para permitir que, a partir de recursos deste fundo, a gente possa fazer parcerias com as instituições federais também, não apenas as estaduais. Então, eu considero que sim, a resposta é sim, a Alerj e o parlamento brasileiro, de modo geral, as casas parlamentares, precisam se abrir mais, ter mais sensibilidade para parcerias boas como esta que estão fazendo com a FRJ. Isso é bom para o Brasil, isso é bom para a sociedade, isso é bom para todos nós. Obrigada, deputado. Eu queria ouvir mais uma vez a professora Denise. Professora, as universidades públicas estão dando um exemplo ao Brasil na busca de saídas para essa pandemia do novo coronavírus, A senhora é da área biomédica, formada em medicina. Eu gostaria que a senhora falasse o que mais a UFRJ está produzindo nesse sentido aí de busca de soluções para essa situação que a gente está vivendo. Sem dúvida, é um momento muito difícil para a humanidade, que vai ficar para a história. E cada país, cada cidade terá a sua história escrita. Infelizmente, o Brasil ele não está escrevendo bem essa parte da história que diz respeito ao enfrentamento à Covid-19, a essa doença causada pelo novo coronavírus. Porque nós não temos possibilidade de impedir a transmissão do vírus e muito menos tratar essa doença nos casos graves. Então, é uma doença nova e
Por isso, precisamos de muitos estudos. E a Casa do Saber está nas universidades públicas, responsável por 95% da produção científica brasileira, que, apesar de subfinanciada, corresponde à 11ª produção científica no mundo. Então, vejam, nós estamos em 11º lugar em produção científica devido a essas instituições, que são as nossas universidades públicas, os institutos federais, nos quais também há muita pesquisa e desenvolvimento. A UFRJ é a mais antiga federal, a maior universidade federal, uma das melhores universidades brasileiras, a melhor federal. Todo ano saem esses posicionamentos, mas esse ano fazemos 100 anos. Então, há muita tradição na UFRJ, e nós fomos formados, a formação da UFRJ, um dos pilares era a Faculdade Nacional de Medicina, que enfrentou, no início do século XX, a pandemia, várias pandemias, mas a pandemia da gripe espanhola. Estava também enfrentando, junto com a Fiocruz, no início do século XX, a epidemia da febre amarela e outras epidemias que a gente não vai... Então, temos grande tradição e muita força na área médica. Se a gente inclui a área biomédica, é maior ainda a importância da UFRJ. A área médica é a área que mais produz conhecimento na UFRJ, principalmente nas áreas de epidemiologia e infectologia. Não é à toa. Muito do que temos hoje na UFRJ foi semeado pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Instituto Oswaldo Cruz, que tem essa tradição em epidemiologia e infectologia. Então, foi razoavelmente fácil para nós instituir um grupo de trabalho multidisciplinar sobre coronavírus para que a gente ajudasse a sociedade no enfrentamento e também o parlamento, também as secretarias municipais e estaduais de saúde. Então, o nosso intuito era dar embasamento técnico-científico. Mas, para além disso, a UFRJ ela tem são mais de 1.400 laboratórios de pesquisa. E o centro onde há mais laboratórios é o Centro de Ciências da Saúde. E ali surgiram os primeiros grupos de estudo do coronavírus. Nós temos hoje mais de uma cepa do vírus cultivada, e o sequenciamento que foi feito pelo LNCC aqui no Rio, foi feito a partir de uma das cepas, agora mais de uma das cepas cultivadas lá. Nós estamos entendendo a fisiopatologia da doença, mas, ao mesmo tempo, já fizemos mais de 14 mil exames moleculares, contando com a cidade de Macaé. Veja que nós atuamos da Baixada Fluminense à Baixada Litorânea, então a importância para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, todos os servidores da área da saúde, profissionais de saúde de Macaé, têm a sua testagem molecular feita na UFRJ de Macaé. Aqui no Rio, mais de 13 mil testes. Mas esses testes moleculares eles já estavam funcionando no Carnaval, antes do primeiro caso surgir no Rio de Janeiro. Veja que nós estávamos, como as universidades devem ser, na vanguarda, à frente do seu tempo. Isso fez com que a COP, numa ação conjunta entre a área de engenharia química, o PEC, o Programa de Engenharia Química, e a área biomédica, o Instituto de Biofísica, desenvolvessem um novo teste sorológico que já foi validado. É um teste que é muito mais barato do que os testes importados. Então, cada teste, para que vocês tenham uma ideia, custa em torno menos de R$2. Então, é muito mais barato do que os testes importados, mas, mais do que isso, parece ter resultados muito melhores, ser mais específico, mais sensível, e a gente espera, no futuro próximo, poder aplicar esses testes não só na comunidade universitária, o que a gente já vem fazendo. Ele foi validado junto com testes sorológicos comerciais, em associação com a Fiocruz, mas esse é todo made in UFRJ. É todo UFRJ, a professora Leda Castilho, da COP, o professor André, do Estudo de Biofísica, e todas as suas equipes.
desde o início, expressaram uma proteína específica do vírus por técnicas importantes, moleculares, que acontecem nos nossos laboratórios todos os dias. Técnicas essas que os nossos estudantes de graduação sabem fazer, e os de pós-graduação são especialistas. E nós não precisamos, definitivamente, sermos esse país que só exporta commodities. Temos que passar a ser um país que exporta riqueza na forma de produção industrial. O desenvolvimento industrial, e eu queria aproveitar para dizer que a UFRJ já atendeu mais de 700 pacientes Covid nos seus hospitais. Vários receberam alta, a maior parte recebeu alta, então tem a excelência na assistência, a excelência no diagnóstico, a excelência na pesquisa, que foi demonstrada aqui pelo professor Jurandir Nadal, mas falta esse elo da corrente, que é a inovação, que é levar o nosso conhecimento para a produção, para o desenvolvimento industrial, e o desenvolvimento industrial na área da saúde. Estamos prontos, viu, Fernanda, para que o Brasil avance, gerando mais riqueza e promovendo menos desigualdade social. E a Alerj, ela tem essa sensibilidade, o parlamento precisa ter essa sensibilidade do que é estratégico, o que vai gerar emprego e renda, e nós estamos de mãos dadas para que isso aconteça. Os nossos laboratórios são como os laboratórios do exterior, não tem nenhuma diferença. Qual é a diferença no Brasil? Menos investimento, mais burocracia. Se tivermos menos burocracia e mais investimento, com certeza seremos um país do futuro, um país muito melhor. Nós todos das universidades públicas estamos enfrentando o coronavírus, mas queremos enfrentar um desafio maior, que é de ter um país soberano. Obrigada, professora Denise. É muito inspirador ouvir a senhora falar assim, né? Que assim seja. Eu queria ouvir de novo o professor Jurandir sobre a questão da Anvisa, né? Os respiradores precisam da aprovação da Anvisa? Isso já foi feito? Como é que está essa situação? Fernanda, você me permite um segundinho, que eu queria complementar e perguntar ao professor Jurandir, claro, por favor, além da questão sobre a Anvisa, o professor mencionou as exigências feitas pela CONEP a respeito dos testes com animais. Depois vai passar pela CONEP novamente? Tem uma outra estágio de aprovação pela CONEP? Tá bem, eu vou responder. Eu gostaria de fazer um comentário antes, com relação à fala do Waldeck. Eu queria destacar a importância do Rio de Janeiro, do fomento à pesquisa local, sem a qual a gente não estaria aqui. Nosso projeto surgiu, não era uma linha de pesquisa do Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular, do qual eu sou coordenador, mas nós temos na equipe pessoas muito fortes nessa área, em particular o professor Antônio Janela Neto, que foi o coordenador do laboratório antes de mim, né, o chefe do laboratório, e se aposentou, e a gente está com o processo correndo na UFRJ para torná-lo um professor emérito. Espero que ele mereça, eu creio que sim. Mas assim que nós iniciamos o projeto, o primeiro contato que nós fizemos foi com a FAPERJ. Nós tínhamos contato lá, né, pessoas na direção que saíram da nossa instituição. Eu mesmo sou coordenador de área lá, então falei com o pessoal da engenharia. E eles abriram um espaço para a gente fazer um projeto tipo emergencial. Então, foi fantástico. Nós preparamos um projeto numa sexta-feira. No sábado, eles entraram em contato com a gente dizendo que o projeto tinha sido aprovado. E como o coordenador do meu programa já tinha uma conta bancária aberta lá para um projeto do programa, eles depositaram nessa conta o montante na semana seguinte, né, o dinheiro para a gente começar a fazer o primeiro protótipo, né, comprar os primeiros componentes lá, testar, né. E atualmente nós estamos viabilizando a produção graças a duas contribuições
de peso, as maiores que nós recebemos. Uma é ligada, é oriunda da própria Assembleia Legislativa, né, que teve que criar uma lei para fazer uma doação para a universidade, e a outra que está também em fase de contratação, que é da cidade de Maricá, né, onde eles estão fazendo o distrito industrial do leste fluminense, onde há até uma possibilidade do nosso ventilador vir a ser produzido mais tarde lá. Então, esses dois aportes também foram fantásticos agora para a linha de produção. Claro, sem desconsiderar mais de 800 doadores anônimos do país todo, né? Banco Itaú. Mas, respondendo à pergunta, sim, como é um produto de concepção nova, a gente não está construindo no país um ventilador que já existe lá fora, estamos fazendo o nosso, ele tem que passar por todo um arcabouço de legislação para assegurar que é seguro, né? Eu acho que, falando da CONEP, eu acho que o teste em animais não seria necessário, porque você pegar um animal saudável e ventilá-lo, fazer ele respirar com o aparelho, ele vai sair saudável, não tem porquê não, né? Mas, enfim, nós estamos cumprindo esse papel, terminando agora esses experimentos, a gente tem que mandar um relatório à CONEP. Esse relatório tem que ser aprovado e esse estudo clínico tem que ser encerrado, né? Mas o que nós precisamos é anexar este relatório a validações do aparelho do ponto de vista de instrumento médico. Então, ele vai ter um teste de compatibilidade eletromagnética feito no Inmetro, um complemento de teste de segurança que vai ser feito por nossa iniciativa, em colaboração com o CEPEL, que é o Centro de Pesquisa e Eletricidade lá do campus da UFRJ, e um teste com uma empresa especializada também, que vai ver as funcionalidades, testar alarmes e todos os dispositivos de segurança que tem, os limites que tem. E juntamos a isso todo um procedimento de produção com garantia de qualidade, com garantia de limpeza, vamos dizer, de boas práticas, né, de produção, para que a Anvisa registre esse produto. E ainda assim é um registro provisório, válido por 1 ano. Porque o equipamento vai ter uso na Covid. Porque senão o processo seria mais moroso ainda, essa avaliação do Inmetro seria por laboratórios credenciados, demora em média 4 meses, a Anvisa pode demorar mais 8 meses, então iria 1 ano só para registrar o equipamento. Então, nessa fase, nós fazendo esses testes que já estão sendo iniciados, semana que vem já estão agendados, enquanto tem aparelhos lá no hospital testando com humanos, a gente já fez os primeiros, o que eu chamo de cabeças de série, os primeiros equipamentos com o desenho definitivo. Para esses testes, temos 3 aparelhos para fazer os 3 testes em paralelo e ganhar tempo, né? E aí sim, vem a Anvisa. E depois, com esse registro provisório, uma parceria para virar um produto, realmente tem que fazer o registro definitivo ao longo desse ano, né? Vamos torcer, então, para que tudo aconteça, né, a tempo, para que muitas pessoas possam ser beneficiadas com esses aparelhos. Deputado Waldeck, a Alerj criou um conselho de deputados para acompanhar esse projeto? Na verdade, sim, Fernanda. Neste momento, a Assembleia, além do trabalho das comissões permanentes, das comissões parlamentares de inquérito, das comissões especiais que já estavam em funcionamento, acrescentou assim, aos seus dispositivos colegiados de trabalho algumas outras comissões. Esta que você mencionou, na verdade, é um grupo de trabalho, que foi instituído para acompanhar mais de perto essa parceria com a UFRJ, mas não apenas isso. Para além da parceria com a UFRJ, nós já fizemos uma audiência pública importante, em conjunto entre as comissões de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Educação. Reunimos várias representações de instituições científicas do Rio de Janeiro, vamos fazer novas rodadas, e a ideia é que a gente possa, a partir dessa primeira experiência com a UFRJ,
que a gente possa produzir, digamos, um regramento interno na Alerj, né, para assim, que as instituições tenham em que se balizar quando apresentarem demandas de apoio ao Parlamento Fluminense para os seus projetos de pesquisa, os seus projetos de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a gente vai certamente se inspirar nas experiências das nossas agências de fomento, desses editais que elas lançam, provavelmente de fluxo contínuo, quer dizer, ao longo do ano a instituição pode apresentar, enfim. Então, a gente ainda está organizando isso, mas essa experiência com a FRJ, ela é para nós matricial, né? A partir daí, a gente quer criar uma dinâmica dentro dos limites da LERJ, limites orçamentários, inclusive, para que ela possa regularmente apoiar projetos que possam dar respostas a problemas e desafios concretos vividos pelo Estado do Rio de Janeiro. Além de outras comissões que foram criadas também, por exemplo, uma comissão em curso para investigar os contratos na área da saúde, esses que são objeto de denúncia. Foi criada uma comissão processante em função do pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, mas especificamente sobre o nosso tema, há um grupo de trabalho realmente composto para acompanhar de perto essa experiência, mas, ao mesmo tempo, para aprofundar o diálogo com outras instituições e tentar, com elas, assim, estabelecer um padrão, né? Um protocolo de procedimentos para que as instituições também não procurem avulsamente a LERJ, enfim, precisam ter uma dinâmica clara, com regras, com critérios, com prazo, enfim. Eu acho que até o final do ano isso estará delineado e, a partir de 2021, haverá uma parte do trabalho da LERJ que será, possivelmente, de fomentar projetos desenvolvidos pelas instituições científicas fluminenses e, como eu disse, possam dar respostas efetivas, como é o caso dos respiradores, a problemas graves e concretos vividos pelo Estado. E o senhor faz parte desse grupo? O senhor faz parte do conselho? Eu participo de todos esses grupos, assim, de fato, até porque, nesse caso específico, presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, obviamente eu tenho que me envolver muito diretamente. Então, eu participo e tento tirar proveito do que você falou no início, né? Como eu ando com esses meus dois bonés, né? Meu boné transitório de deputado, meu boné permanente de professor e pesquisador da Faculdade de Educação da UF, eu tento tirar proveito disso para facilitar o diálogo, né, as mediações entre as instituições científicas do Rio de Janeiro e o Parlamento Fluminense. É óbvio, não faço isso sozinho, naturalmente é um esforço coletivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, que em muitas agendas tem uma parceria também muito efetiva e muito produtiva com a Comissão de Educação, da qual eu participo também. Obrigada, deputado Waldeck, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns também, professora Denise e professor Jurandir, pelo excelente trabalho feito na UFRJ, que é aqui no Rio de Janeiro um orgulho de todos nós. Muito obrigada pela participação de todos nesse primeiro Ciência e Existência, que venham muitos, e obrigada também a você que nos acompanhou. Quer rever o programa? Acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima!